Boa noite, queridos amigos do Lela. É com alegria que estamos aqui mais uma vez atendendo a convite para trazer uma reflexão sobre mais um capítulo da Boa Nova de Jesus. Mas antes, eu gostaria de convidá-los à nossa oração de início. Então vamos todos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de juntos podermos refletir e partilhar o Evangelho de Nosso Senhor, que a sua bondade e as suas bênçãos nos envolvam e permitam que o Evangelho venha para nós como semente no solo fértil do nosso coração, a nos socorrer nas aflições e nas angústias, a provocar em nós reflexões de maneira tal que possam nos amparar. Querido Jesus, abençoa o nosso propósito de aprender, de entender, de refletir e de buscar-te. Sê conosco, querido Mestre, assim seja. Bom, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema tão contemporâneo quanto oportuno: ansiedades. Esse tema está no livro Pão Nosso, no seu capítulo 8, e inicia assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em Pedro 5:7. Diz o Emmanuel, diz o nosso benfeitor: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai. Porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Precede sempre a ação de cair. Vamos então refletir sobre o que traz o nosso benfeitor sobre a ansiedade. Pedro nos traz uma mensagem de fé, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, se nós formos parar para refletir, ela tem muito da falta da fé. O ansioso não tem fé. Ele não tem fé em si mesmo, ele não tem fé em Deus. Quem é o ansioso? Todos nós, Como disse, é contemporâneo. Quem de nós não está aí cheio de ansiedade pelo amanhã, pela tarefa que nos aguarda na semana que vem, pelo trabalho a cumprir, pelos relatórios, pela aula a preparar, não é verdade? Todas as coisas, como diz o Emmanuel, no caminho do homem tem coisas difíceis de todos os homens, Mas daí a gente ser só um ansioso, Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante,
mas por desesperados, sem remissão. E por vezes é assim que nós nos vemos, desesperados e sem remissão. Isso é falta de fé, né? Vamos ouvir Pedro, porque ele tem cuidado de vós. E nós duvidamos, né? Porque nós, no meio da nossa tempestade, no olho do nosso furacão, nós não nos damos conta que ele tem cuidado de nós. Aliás, nós não nos damos nem conta de quem é ele. Ele quem? Né? Quem cuida de nós? Ele que nos criou, ele que nos conhece, ele que é Deus, ele pelo qual Jesus veio para nos trazer a boa nova de que nós temos um Pai, nós não temos um Deus vingativo, nós não temos um Deus cobrador, não, nós temos um Pai que ama. E esse é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Um Pai que ama, que cuida de nós. Então, a partir de Jesus Cristo, nós não podemos nos dizer cristãos se nós não praticarmos a fé, se nós não acreditarmos nesse que cuida de nós. A ansiedade, ela nos tira desse caminho de crença realmente, de nos abandonar em Deus, como fez Jesus no auge da sua agonia. Ele sabia, né, que ele estava com Deus e que Deus estava com ele. Aquela tranquilidade, mesmo nas grandes aflições, mesmo sendo torturado de uma maneira tão vil, ele tinha a tranquilidade de quem descansava no Pai. E ele veio trazer os exemplos, e nós, dentro dos nossos dias ansiosos e cheios de expectativas, nós não nos damos conta do quanto esse mestre exemplificou tudo o que ele disse. Tudo que ele fez foi dar testemunho do amor que rege e que rege esse mundo todo, né? Que rege essa orquestra, né? Que orquestra tudo isso. Nós estamos submetidos indubitavelmente, inexoravelmente a esse amor. Então, as nossas ansiedades, elas vão contra essa fé, essa certeza desse Pai amoroso que cuida e de que nós não fomos feitos para viver desesperados e sem remissão. Emmanuel pede para que a gente observe as lições da natureza, né? O sol não fica ansioso por nascer antes do tempo dele. Ele não pede para que a noite vá embora logo porque ele está com pressa. A flor não quer abrir antes da outra flor. Não, eu preciso abrir antes dela, né? Eu preciso ser mais bonita, eu preciso provar que eu sou mais bonita. Então, para que a gente observe os movimentos da natureza, o rio tem o seu ritmo. Ele vai e segue o seu leito. Porque toda a natureza, ela está submetida a esse Pai que é amor, a esse Criador que é amor. Então ela se entrega a esse amor tal qual Jesus se entregou, tal qual os próprios apóstolos, né? Apesar de não terem sido, Jesus escolheu homens tão humanos quanto nós, cheios de defeitos, né? Pedro, Paulo, todos esses apóstolos tinham muitos defeitos. Mas foi a isso que Jesus se apegou? Não. Foi a isso que Jesus se apegou quando disse para Pedro: Pedro, você é a pedra do Evangelho. E porque ele enxergava realmente isso, embora Pedro não enxergasse, tivesse o negado. Foi isso que ele viu quando foi buscar Paulo lá na estrada de Damasco e perguntado: por que você está me perseguindo, Paulo? Foi o grande divulgador da Boa Nova a todos os gentios. Então, toda essa luz que ele enxergava nos apóstolos, ele enxerga também em nós, porque ele enxerga o nosso vir a ser. É por isso que Jesus é teimoso e o amor dele é um amor teimoso, porque ele sabe de todas as nossas possibilidades, ele nos conhece, aquilo que nós nem imaginamos sobre nós, ele sabe. Então, porque ele sabe, nós continuamos a viver.
E porque nós continuamos a viver, nós não podemos viver como loucos, sem remissão, dentro de um padrão de ansiedade, de expectativa, de que nós não daremos conta nunca de todas as expectativas que nós temos. Olha aqui como que está essa pessoa ansiosa. Olha como é que fica a cabeça de um ansioso e o desespero, né? Vamos buscar a etimologia da palavra ansiedade. Então, em latim, angere, apertar, sufocar. E no proto-indo-europeu, ang, que significa estreito ou doloroso. Ou seja, uma passagem estreita ou dolorosa para algo que está projetada com uma ideia de futuro, algo que temos que confrontar, mas não sentimos preparados. É isso, né? A ansiedade faz com que nós nos sentimos despreparados para atingir as expectativas, seja a expectativa do mundo, seja as expectativas profissionais, sejam as expectativas dos nossos filhos, dos nossos pais. Então nós nos sentimos despreparados e aí nós nos sentimos assim, né? Doloridos, sufocados, apertados, desesperados, como nós estamos vendo aí com a cabeça cheia de coisas, com a cabeça cheia de descrença, de desesperança, né? No fundo, a ansiedade ela vem do medo. E o medo, ele de uma maneira patológica, que é o que causa a ansiedade, ele paralisa. O medo é paralisante. Esse medo que vai na nossa frente, que nós colocamos na nossa frente. Mas em nenhum momento histórico nós vivemos sem medo. Os nossos ancestrais sobreviveram por causa do medo. Foi por causa do medo que eles se preservaram. E por isso nós chegamos até aqui. No entanto, esse medo estava atrás de nós, nos empurrando. Mas agora nós colocamos o medo à nossa frente. Então ele não mais nos impulsiona, ele nos trava. E esse medo é um medo patológico. A expectativa é um outro gerador de ansiedade, que é o que a gente está falando. Nosso momento histórico coloca a expectativa como algo, como única motivação para fazer o homem andar. Então, hoje a criança vai para a escola, nos primeiros anos da infância, nos primeiros anos escolares, ela já tem expectativa da universidade, do vestibular. Então, isso é muito injusto, isso é muito cruel, né? Isso é construir realmente pessoas que têm a ideia de que são loucos sem remissão, que desde os primeiros anos escolares, já ficam com expectativas de toda uma sociedade, dos pais, da própria escola, de como que ele vai ser no vestibular. A expectativa, né, a gente vai falar um pouco sobre a expectativa versus esperança, ela é o contrário da esperança. A foto aqui ela nos sugere: a vida passa mais devagar quando lhe prestamos atenção. E quantas vezes a gente está prestando atenção no que a gente faz? Quantas vezes a gente a gente vive vivendo? Quantas vezes a gente come comendo? Quantas vezes a gente dirige dirigindo? Quantas vezes a gente cozinha cozinhando, lava uma louça lavando? Quantas vezes a gente trabalha trabalhando? Porque o corpo está aqui, mas o pensamento não está, a alma não está, o espírito não está. A vida está sempre nos convidando, né? Como diz a música do Zé Cabaleiro, a vida pede um pouco mais de calma. É preciso que a gente retome o valor do momento presente, pois o depois é uma consequência natural do presente. O que vai ser amanhã? Uma consequência do hoje. O futuro ideal é a soma dos momentos ideais do presente. Então não existe um futuro ideal se eu não estiver aqui no presente fazendo esse ideal, construindo agora. A ansiedade ela vem de momentos vazios que trabalham para o que nunca está aqui, sempre no depois. Olha só que forte isso. A ansiedade ela vem de momentos vazios que trabalham para o que nunca está aqui, sempre no depois. A gente nunca está aqui, né? Sempre no depois. E esses momentos são vazios. Eles são vazios da nossa presença, eles são vazios da nossa atenção, eles são vazios da nossa alegria, da nossa vontade. De várias maneiras nós entramos dentro de um problema, mas só de uma maneira nós saímos, através da vontade. E essa vontade ela tem que ser exercida. O que é expectativa?
Expectativa é uma condição de emoção exacerbada. Essa condição, ela tira de nós o raciocínio. Ela não permite que nós tenhamos o ideal de superação de obstáculos, porque ela tira a lucidez de nós. As expectativas muito grandes, elas tiram de nós a lucidez. Elas nos enchem de uma forte emoção. Quando nós estamos tomados de forte emoção, nós não estamos lúcidos. Vocês já perceberam? Existe até uma teoria de que a paixão é um estado de demência temporário. Podem perceber, dura um tempo, mas depois passa, né? Depois que queima como um fogo, passa. Então, nós estamos num estado de demência temporário, de não lucidez, quando nós temos expectativas exacerbadas, né? Nós idealizamos muita coisa, enquanto que a esperança reúne ferramentas da vontade, da criatividade, e ela nos mobiliza para melhor. A expectativa gera um presente ausente. Costumamos dar tanto valor às expectativas que despejamos sobre a realidade o pior que poderia acontecer. Né? A gente tem expectativa, nossas expectativas elas são ruins. E se chover muito, e se cair uma tempestade, e se eu bater o carro, e se eu não conseguir, e se eu não passar de ano, e se eu morrer, e se meus pais morrerem, e se meus filhos morrerem. Percebem que é sempre o negativo, né? Nós precisamos, em algum momento lá na nossa ancestralidade, nós precisamos ter esse medo, né, para nos proteger. Mas hoje ele está um medo patológico, exacerbado, essas expectativas ruins. Isso gera a ansiedade de nós nunca estarmos fazendo, de nós nunca estarmos presentes. Vamos experimentar lavar uma louça lavando, observando, sentindo o sabão, sentindo a textura da louça, da esponja. Vamos observar a gente comendo, sentir o gosto de cada alimento, né? Comer meditando no que está fazendo. Por isso hoje no contemporâneo nós temos também aí na contrapartida da ansiedade, nós temos a ciência nos trazendo a meditação como um grande antídoto, o mindfulness, né, que é o estar presente, como um grande antídoto a tudo isso. Então vamos também, né, sair um pouco desse estado aí de expectativas exacerbadas, de medo patológico, e prestar atenção no que nós estamos fazendo, prestar atenção na vida, observar os ritmos da natureza. Para finalizar, eu gostaria de trazer um poema sobre o tema, que é de um poeta contemporâneo que eu gosto bastante, que é o Alan Castro Dias. Ele fala assim: só por hoje. Eu quero trocar a ansiedade de tentar viver cada dia como se fosse o último pela tranquilidade de viver só por hoje. Vivendo só por hoje, sem desespero. Cada dia não é o último, é o primeiro. A saudade não morre de velha, mas se mata num dia, hoje. Não quero ter que descobrir uma doença rara, para só então me curar da monotonia. Quem vive à espera de um final feliz, adia a felicidade que sempre quis. O agora é assim, ser feliz, e fim. Essa consciência nos traz de volta para casa, porque às vezes é a urgência que nos consome e nos atrasa. Já temi correr o risco de morrer de velho, sem ter vivido bastante, mas entendi que a vida não é depois, nem foi antes. A vida não dura para sempre, é durante. Quem tem apenas um instante para mudar uma vida inteira, já tem tempo bastante. Então vamos refletir sobre isso. Fica aí o poema nos chamando que quem tem um instante já tem o bastante. Jesus Cristo já disse que o talismã divino é o agora, é o que a gente está fazendo agora, é esse momento, que na verdade é a única coisa que nós temos. É esse momento. E agora, né? Sem ter vivido bastante, mas entendi que a vida não é depois, nem foi antes. A vida não dura para sempre, ela é durante. Não é chegar lá no topo, é a caminhada, é o caminho, é durante. Não é que ela dure para sempre, é que ela é agora. Fica o convite, que Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, que a sua grande luz trabalhe o nosso coração, para que nós possamos sair
então do estado letárgico de ansiedade, de desespero, de expectativas vãs, pela força da vontade, para viver o agora e entender que esse é o grande talismã divino. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.